Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus irmãos e irmãs que estão comigo lá na outra rede, no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, e que têm acompanhado lá a gente, conversado, orado, trocado ideias, alguns gabinetes. Todavia, meu muito obrigado pela boa amizade, pela boa conversa, pelo respeito e pelas orações por mim e pela minha casa. Queridos, depois que a gente falou aqui do ato no púlpito da igreja lá da Batista Lagoinha, através do pastor Lucinho Barreto, algumas pessoas criaram um alerta. Algumas pessoas foram despertadas para alguns tipos de comportamentos de moleques que se acham pais, chefes de família, alguns que acreditavam que, ou que nós acreditávamos que fosse sacerdote do lar e que não passavam de abusadores. Gente, não dá para acreditar que algumas questões continuem sendo tratadas como um assunto qualquer. Não, não é um assunto qualquer. O púlpito da igreja não é um local para a gente falar qualquer coisa e de qualquer maneira. A igreja não merece isso. Jesus não é glorificado nisto. Pelo contrário, precisamos abrir a palavra e falar somente a palavra pela palavra. Já dizia John Stott que haverão pregadores, pessoas que se encontrarão na fé e vão ler a Bíblia a vida inteira, todavia não vão entender uma vírgula do que a Bíblia está falando. Queridos, quando a gente fala do púlpito de uma igreja, nós somos influenciadores, comunicadores da verdade, somos portadores do conselho divino, somos pessoas pelas quais as pessoas esperam uma palavra da parte de Deus. Elas não esperam conselhos diabólicos, elas não esperam conselhos profanos, elas não esperam comportamentos carnais, elas esperam que em Deus nós tenhamos nos nossos lábios uma palavra da parte do céu para a sua vida e que a nossa vida seja um comportamento, pelo menos, honesto, sincero, puro, diante da comunidade de fé. Eu vou colocar aqui na tela cheia para você conferir um vídeo de algumas coisas que algumas mulheres já foram despertadas e agora uma mãe, em desespero, mostra o que acontecia dentro da sua casa. A polícia bateu lá e uma influência, eu não sei qual é o nome, mandaram para mim aqui, ela faz um relato sobre a importância da vigilância e sobre a educação sexual que deve ter tanto em casa, como falar de forma saudável na igreja e também nas escolas. Confere aí comigo. Levanta! Olha como você tá pelada. Levanta, Sofia! Pode levantar! Isso não se faz, o pai não pode fazer isso com você. Tá? Levanta. Levanta, neném. Levanta. Levanta. Não. Põe a roupa. Põe a roupa. Põe a roupa, Sofia. Sai, não põe a mão em mim. 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 Fica longe. Fica longe, Max. Fica longe. Me mata? Vamos ver então. Eles não querem educação sexual nas escolas, mas querem falar abertamente no púlpito das igrejas, que dá um selinho na filha e dizer, se eu te pego, é empoderar ela, é fazer com que ela se sinta bonita. Imagina um pedófilo pegando um vídeo do pastor Lucinho, pegando esse recorte onde ele disse que beijou na boca da filha, que vai falar pro namorado, eu beijei primeiro. Imagina um pedófilo pegando um vídeo desse e mostrando para uma criança que ele quer abusar. Eles podem, inclusive, dizer que uma criança de 5 anos, muitas vezes, é culpada pelo próprio abuso. E é por isso que eles não querem educação sexual, porque sabem que só a educação sexual pode minimamente salvar essas meninas. E ainda assim, somos nós
os mimizentos. É disso que eu falo. É essa a função da igreja. Alertar. Alertar para os seus próprios erros dentro da casa de Deus. Eu não consigo entender, gente. Me perdoem, mas isso aqui para mim ultrapassa qualquer limite racional. Então, queridos irmãos, é com muita tristeza que nós observamos tudo isso aí, e não confunda homens com moleques, homens com canalhas, homens com vagabundos. Não confunda um homem que se posicionou a ser um sacerdote do seu lar, provedor, protetor, educador, com esses vagabundos miseráveis que abusam da sua família, inclusive dos seus próprios filhos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Não confunda, porque se o gatilho foi disparado para o mal, agora também temos um gatilho disparado para o bem, que é, estamos em alerta. Estamos de olho nas nossas crianças a ponto de defendê-las em tudo. E, querida mãe, você que desconfia, denuncie, faça o seu papel como mãe, guarde a vida da sua criança para que ela não seja destruída nos seus sentimentos e roubada a sua infância. Eu gosto do conselho de Salomão, de Davi para Salomão. Abra sua Bíblia comigo, falando de Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. E aproximando os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, versículo 2, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Ser homem não é ter muitas mulheres, não é sair no autoritarismo se impondo. Ser homem é ser, sim, o que provê, o que guarda a sua casa, o que é o sacerdote do lar. Ser homem no molde bíblico é ser alguém honrado, que zela pela integridade física, espiritual e emocional da sua casa. Cabe ao homem ser um guardião da sua casa, dos bons valores, da fé e de tantas outras coisas. Agora, tem um monte de moleque por aí que você não pode chamar de homem. Não cresceram e aí não conhecem o conselho paulino na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, no versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ops! Eu não estou falando de molecagem. Viva cada etapa da sua vida. Mas aprenda a ser homem, ser alguém que honra as suas calças, é também saber controlar os seus impulsos sexuais. Porque dentro da premissa bíblica, Paulo quando fala, e aí agora eu vou falar para uma palavra direcionada para a igreja, porque, gente, a igreja também tem problema, porque tem pessoas lá. Tem problemas, porque onde tem pessoas, sempre haverá problemas. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente honesta, tem gente desonesta. Não deveria ter esse número de desonestidade, mas tem. Tem gente que é santa, tem gente que é profana, tem gente que está ali porque ama a Deus, tem gente que está ali porque tem medo de ir para o inferno, tem gente que está ali porque não tem outro lugar para ir, ou porque quer agradar somente a família. Tem gente que vai ali sabendo o valor do lugar e daquilo que estamos reverenciando naquele lugar. Tem gente que faz da casa de Deus ou do templo um lugar qualquer. Paulo, orientando a Timóteo sobre o episcopado, ele vai dizer que o homem que tem o episcopado, que deseja o episcopado, o obreiro, ele deve ser, capítulo 3 da primeira carta, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento e que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Esse descuidado, esse descontrole
Porque, de boa, tem igreja, se eu tivesse filho, Paulo Nascimento aqui, fosse pai, eu não deixaria meu filho na salinha. Não deixaria meu filho frequentar algum G6, grupos de crescimento, ou células, porque o que a gente ouve já recebeu de denúncia aqui, nesse canal, é coisa que a gente fica espantado. Como é que um crente, um cara que vai numa célula, vê seu filho sendo molestado pelos adolescentes, às vezes por um adulto lá da célula? Gente, a igreja, aonde tem pessoas, tem problema. Tem coisa que está na cara e a gente finge que não vê. E tem coisa, irmão, que a gente ora e o demônio sai. Tem coisa que a gente denuncia na polícia. Que a gente denuncia. Não se cale. Guarde a integridade da sua família. Você, homem, seja homem. Não seja alguém inescrupuloso. Mesmo porque, no vídeo que vocês viram aí, a mãe denunciou, chamou a polícia. E ela registrou. Se não registra e vai falar com outro, é a maluca, é a perturbada, é a surtada. Recorra ao seu direito. Como mulher, como mãe, liga para a polícia, liga para o seu pastor, denuncia. Seu pastor precisa te prestar socorro. Porque a figura do púlpito também é uma figura de proteção. Ok? Deus te abençoe. Deus guarde a sua casa. Deus guarde as nossas crianças. Que Deus guarde as nossas famílias. Esse foi mais um vídeo. Resposta com denúncia do Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.